O Lula tem um tumorzinho que está destruindo o governo por dentro, que é o Roberto Campos Neto. A situação com a taxa de juros ficou tão ridícula que a Globo está criticando o Campos Neto. O mercado está criticando o Campos Neto. O bolsonarismo está criticando o Campos Neto porque ele não abaixa a taxa de juros. E ele não vai abaixar, porque ele é o único que pode consumir o governo Lula por dentro e ele vai fazer isso. E sabe por que ele vai fazer isso? Porque ele quer ser ministro da Fazenda de um eventual governo Tarcísio. E ele vai continuar querendo destruir o governo Lula porque o que ele está fazendo acaba afetando diretamente o arcabouço fiscal do Fernando Haddad e o futuro do governo Lula. Você vai colocar nos comentários o que você acha do Roberto Campos Neto. Te surpreende que até o mercado e os bolsonaristas estejam insatisfeitos com ele? E mais ainda, ele pode ser ministro do Tarcísio? Esse é o objetivo dele? Deixe seu like se você concorda com a saída do Campos Neto e se inscreva no canal. O Campos Neto, ele está dentro do governo Lula. Não tem como nós falarmos que não está. Mas assim como um tumor silencioso, ele está agindo da mesma forma, consumindo o governo Lula por dentro. Porque o Lula não quer o Roberto Campos Neto, nunca quis. Mas ele foi colocado lá por Bolsonaro durante o seu mandato. E agora, mais uma vez, Roberto Campos Neto manteve a taxa de juros a 13,75. Todo mundo já esperava isso. O que as pessoas não esperavam era o relatório que ele fez. Um relatório muito duro, indicando que no futuro a taxa de juros pode aumentar. E aí, pessoal, ninguém aguentou mais essa palhaçada que está ficando o Roberto Campos Neto. Porque ele está boicotando o governo Lula por dentro. Ele está boicotando Lula e Fernando Haddad por dentro, porque ele não faz parte desse governo. Ele foi colocado ali pelo Bolsonaro. E ele pode boicotar como ele está fazendo. A situação, como eu falei no início do vídeo, ficou tão ridícula que a Globo fez uma crítica ao Roberto Campos Neto e uma crítica pesada. Tudo bem, crítica no padrão da Globo. A Miriam Leitão fez um comentário, só que antes da Miriam Leitão comentar, a Globo fez uma arte mostrando o seguinte: olha, a maior taxa de juros real do mundo é no Brasil. A nossa taxa é muito maior que a dos Estados Unidos, é maior do que a da Alemanha, de países europeus. E ele não abaixa. E aí veio a Miriam Leitão e começou a falar: olha, não se justifica ele não ter abaixado a Selic agora. Não há justificativa, porque há embasamento com os indicadores econômicos do governo para baixar, mas ele não quis abaixar. E o pior de tudo foi esse comunicado. Esse comunicado revoltou o mercado, revoltou o agronegócio bolsonarista no Senado. Não há justificativa para o que o Roberto Campos Neto está fazendo. E eu apresento agora aqui a justificativa para Miriam Leitão. O Roberto Campos Neto, ele quer o fracasso do governo Lula porque ele espera ser, no futuro, ministro do Tarcísio de Freitas. Óbvio, isso é óbvio. Por quê? Com a cassação do Bolsonaro, que não vai poder disputar 2026, novas figuras precisam surgir. Eu vejo que a grande figura do bolsonarismo é Michele Bolsonaro. Mas outras pessoas apontam o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, como sendo essa figura que pode herdar a direita bolsonarista e disputar lá em 2026 com o Lula. O Arthur Lira já falou recentemente para um grupo de empresários que ele acredita que em 2026 quem vai vencer vai ser alguém da direita, alguém menos virulento do que o Bolsonaro. Para que isso possa de fato acontecer, é necessário que o governo Lula fracasse do ponto de vista econômico. Só que não é isso que está acontecendo, porque o arcabouço fiscal da Haddad dá uma projeção boa de crescimento com o arcabouço fiscal. Nós já tivemos índices de crescimento do PIB, um controle da inflação, queda do dólar. Ora, há todas as possibilidades e queda do combustível para o país crescer. A única figura que pode boicotar o crescimento do governo Lula é justamente o Roberto Campos Neto, como ele está fazendo. E aí, caso ele destrua o governo Lula, impedindo assim que o Lula consiga formar o seu sucessor para 2026, o Tarcísio de Freitas ou qualquer outro bolsonarista tem uma chance maior de vencer 26 e ele ser colocado como sendo o futuro ministro da Fazenda. O plano do Roberto Campos Neto pessoal depende do fracasso do Lula. E ele precisa fazer isso porque as pesquisas estão sendo muito boas de aprovação do Lula, como já comentamos link aqui no card. E como que ele consegue boicotar o governo Lula? Mantendo a taxa de juros alta. E tem impacto nisso. O primeiro impacto, óbvio, é na expansão do nosso emprego.
Por quê? Porque com a taxa de juros alta fica caro para você pegar empréstimo. Então os empresários, eles têm um custo maior para fazer investimento. Fora que há um outro problema. Porque se está caro para os empresários pegarem empréstimo, por óbvio fica caro para todos nós tomarmos crédito. Então compras a prazo ficam mais difíceis. E isso acaba afetando onde? O setor de varejo. E aí há uma outra questão, que é o impacto direto no arcabouço fiscal do Fernando Haddad. Porque o arcabouço fiscal do Haddad, ele depende de um aumento da arrecadação do governo. O governo precisa arrecadar mais. E como você arrecada mais? Ora, com mais impostos ou cortando custos. Um dos custos que o Fernando Haddad quer reduzir são os pagamentos de títulos da dívida do governo. Para pagar menos, é necessário que haja uma redução na taxa de juros. Então Campos Neto boicota o governo no crescimento da geração de emprego e na redução do custo com o pagamento da dívida, prejudicando assim a arrecadação do arcabouço fiscal. Esses são os impactos. Até o mercado ficou irritado com o Campos Neto. Até o mercado. O Fernando Haddad começou a receber mensagens no dia que houve a manutenção da taxa de juros da reunião no Copom. Até integrantes do mercado, que são muito antipáticos à política do Haddad, mandaram mensagem para ele reclamando do Campos Neto. Ó, não dá. Por que não há uma projeção de queda da taxa Selic? Tanto que, quando houve a manutenção da Selic, o mercado financeiro caiu, puxando para baixo junto pelas ações do varejo, como Magazine Luiza e afins. Eles estão falando o seguinte, olha, o surto da inflação já foi controlado. Como que ele está? Olha, não, ele está projetando que vai ter inflação no segundo semestre, tudo bem, vai crescer um pouquinho, ótimo, mas isso está dentro, não é mais aquele surto inflacionário. Por que não quer reduzir? O mercado queria uma indicação, quando vai reduzir? Não sabe, ele não aponta, ele não fala. E aí, pessoal, até mesmo os bolsonaristas estão irritados com Roberto Campos Neto. O agronegócio bolsonarista no Senado, segundo a Miriam Leitão, tem reclamado do Roberto Campos Neto. Eles estão falando o seguinte, olha, você está ficando isolado aqui no Senado. E as pessoas perguntam, por que o Roberto Campos Neto não cai? Porque para ele cair, há uma necessidade do Senado retirá-lo. O Senado não tem pretensão de tirar o Roberto Campos Neto. Pelo menos por hora. Pelo menos por hora. Mas a gente não sabe se começar a pressão fica muito grande, se ele pode sair. Mas os bolsonaristas mandaram mensagem para ele, falaram, cara, você está ficando isolado aqui no Senado. Tá ficando irritante o que você está fazendo. E a Miriam Leitão falou o seguinte, olha, não, ele não pode mesmo pautar as suas posições, as suas decisões por questões políticas. Mas o que ele está fazendo? Ele está se colocando numa posição de conflito. E a Miriam Leitão, ela não quer admitir algo que é óbvio. Ela falou, não, o Banco Central está sendo negacionista. A Miriam Leitão, ela está errando nas análises dela porque ela quer relutar em aceitar que o Roberto Campos Neto, ele toma suas decisões pautado em questão ideológica. Ele é ideológico e está sendo motivado por questões pessoais. Talvez a Miriam não consiga digerir ou aceitar o fato de que a independência do Banco Central tem uma pessoa lá que está tomando decisões não por caráter técnico, mas sim por próprios interesses pessoais. E é isso que ele está fazendo. Ora, o mercado ele não é técnico, o mercado ele é também ideológico. Esse é o ponto que a Miriam Leitão não está conseguindo entender. O Campos Neto, por que ele está boicotando o governo? Por que ele não abaixa a taxa de juros? Porque ele tem um interesse pessoal e ele vai continuar destruindo o governo Lula como se ele fosse mesmo esse tumorzinho bem nocivo dentro do governo. Se Campos Neto não for extirpado, ele vai destruir o governo Lula como ele está fazendo.